Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez. Em continuação ao tópico Direito Empresarial, vamos tratar agora da sociedade cooperativa. O conceito legal da sociedade cooperativa vai estar lá no artigo 4º da Lei 5764 de 71. Óbvio que ela foi complementada pelas características da sociedade. Essas características se encontram no artigo 1094 do Código Civil, que já vimos, em sala de aula, nos incisos do artigo 4º dessa lei. Porém, o ponto central é que temos que verificar o conceito que está lá disposto nesse artigo 4º. As cooperativas são sociedades de pessoas, conforme a natureza jurídica própria de uma natureza civil. Portanto, não estão sujeitas à falência. Elas são constituídas para prestar serviços aos seus associados, distinguindo-se, portanto, das demais sociedades. E existem diversas características que as diferenciam. Por exemplo, diante desse conceito legal que nós trouxemos, nós podemos ter a primeira característica é uma sociedade de pessoas. A segunda característica, nós podemos dizer que ela tem forma e natureza jurídica e forma jurídica própria. Ela é uma sociedade de natureza civil, ela não é uma sociedade de natureza empresária. Portanto, como disse, a quarta característica, não está sujeita à falência. E, por último, como última característica, o objetivo fundamental da sua Constituição é a prestação de serviços, em última análise, aos seus cooperados. Assim, podemos explicar que a sociedade de pessoas ela tem duas acepções. A primeira dessas acepções a distingue das sociedades de capital, por exemplo. Na sociedade de pessoas, a característica da pessoa ela é imprescindível para a formação e constituição da pessoa jurídica. Para tanto, nós temos que complementar essa ideia com um conceito que está lá no artigo 3º. E o artigo 3º diz assim: celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Portanto, nós podemos cravar que a característica da pessoa, ou seja, a atividade econômica exercida, é aquela que permite que se contribua com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum. Ou seja, a todos envolve, a todos aproveitam. Nós podemos ter como outra acepção do termo sociedade de pessoas o que diz respeito ao emprego da pessoa como fundamento dos institutos da sociedade. Por exemplo, a quantidade, o quórum de instalação e deliberação nas assembleias é baseado no número de associados daquela sociedade e não no capital de cada um. A instituição de resultados não é com base no capital e naquele conceito de sobras, em diferenciação ao que nós denominamos de lucro, que, como já vimos, é essencial do empresário ou de uma sociedade empresária. Sem sociedade, sem lucro, as sociedades empresárias não teriam razão de existir, como já foi dito em sala de aula. Outro parêntese que se faz é que o lucro, necessariamente, não precisa ser realizado. O que se interessa para o direito empresarial, em especial para as sociedades empresárias, é a perseguição, ou seja, é o lucro como objetivo fim daquela atividade empresarial, que distingue da sociedade cooperativa ou de uma outra sociedade que não a sociedade empresária. Ok?
Adiante, né, a forma e a natureza da sociedade cooperativa, portanto, é própria, né, não se confundindo com nenhum outro tipo de pessoa jurídica. Nesse sentido, alguns doutrinadores, né, a melhor doutrina, né, dizem que a cooperativa é um misto de associação, né, com uma estrutura societária simples, né, e de uma sociedade empresária. Ou seja, em razão da possibilidade de crescimento econômico, né, e complexidade de operações. Mas, em qualquer hipótese, ela não se confunde com sociedade empresária. Okay? A principal diferenciação, portanto, né, é o papel do proprietário da sociedade cooperativa, isto é, do cooperado, né, que difere de todos os cotistas ou acionistas no modelo de sociedade empresarial típico. Na cooperativa, o sócio cooperado é ao mesmo tempo dono da sociedade, né, ou seja, ele possui parte, um cota parte, né, ele também é usuário, né, e também é fornecedor, né, o que é, por exemplo, incompatível com uma sociedade empresária pura e simples, né? Ou seja, a atividade empresária não admite que o seu sócio, né, ou aquele que tem cotas de uma sociedade empresarial, ele seja ao mesmo tempo dono e usuário, né, ou ainda fornecedor daquilo que ele explora. Então, a legislação, que é específica nesse sentido, a legislação específica da cooperativa, é aplicada justamente para resolver as questões que não apenas se resumem aos comandos, né, que estão lá dispostos na Lei 5764, né, mas também para o ramo do crédito, né, por exemplo, utilizando aí como parâmetro a inteligência dos artigos 1094 e 1096 do Código Civil. Tá? Lá no artigo 1093, como nós já vimos, inclusive, anteriormente, diz que a sociedade cooperativa ela vai se reger pelo aquilo que está disposto naquele capítulo que disciplina o Código Civil, ressalvada a legislação especial. Portanto, a norma civil, que dispõe lá o artigo 1093, né, vai ser aplicado de forma subsidiária à própria lei que trata das cooperativas. Okay? Lá no artigo 1096 do Código Civil, ela dizendo assim, ó, no que for omissa a lei, ou seja, no que for a lei da sociedade cooperativa omissa, vai se aplicar as disposições referentes às sociedades simples no Código Civil, que estão lá estabelecidas pelas características do artigo 1094. Então, olha só, após o advento do Código Civil em uma nova classificação do que é sociedade simples e sociedade empresária, o comando disposto no artigo 1093 deve ser entendido, no sentido que a sociedade cooperativa não é uma sociedade empresária, não pode se confundir com uma sociedade empresária, e que se a lei dela for omissa, eu subsidiariamente vou utilizar o Código Civil para regulamentar uma ou outra situação. Uma alerta que se faz para quem estuda as sociedades cooperativas, é que é vedado qualquer prática normativa formando aí estatutos, no sentido de instituir ou dar a característica de empresária a uma sociedade cooperativa, ok? Então, o Código Civil de 2002 disciplina, então, subsidiariamente, e cooperativa ela pode ser, então, compreendida como uma sociedade civil e não é passível de falência, e sim liquidação. Assim, está ausente, portanto, o Instituto da Recuperação Judicial. Com esse ponto, só vale esclarecer que nós iremos tratar da recuperação judicial, extrajudicial, e da falência em outras aulas. Portanto, não vamos nos ater especificamente a esse ponto. Nós só vamos agora compreender que não se aplica a falência para as sociedades cooperativas, ok? E como não se aplica a falência para as sociedades, os outros mecanismos de recuperação extrajudicial também não se aplicam por óbvio. Por fim,
temos ainda mais uma característica, né, que é o principal objetivo da cooperativa, né, que está lá no artigo 4º da lei, né, e também é exemplificado no próprio artigo 7º, que diz lá, as cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta dos serviços aos seus associados. A cooperativa então, nos dizeres práticos, né, ela é a longa manos, né, é a mão do ente que liga o cooperado ao mercado, né, só pratica atos pelo e para o cooperado. É uma sociedade auxiliar, né? Para finalizar esse tópico neste momento, nós temos que apenas abranger o conceito legal das sociedades cooperadas, finalizando que é um tipo de sociedade de pessoas sem fins lucrativos, sem receita própria, regulada por lei especial e que se destina unicamente à prestação direta dos serviços aos seus associados, em cujo âmbito o cooperado é ao mesmo tempo dono e usuário do empreendimento. Na próxima aula continuamos com as cooperativas. Até lá!